Subseção 9. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Parágrafo 2º. O juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Parágrafo 3º. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção 10. Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Artigo 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Artigo 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1º. A medida terá eficácia em relação a terceiros, a partir da publicação da decisão, que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. Parágrafo 2º. O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandato judicial. Artigo 869. O juiz poderá nomear administrador depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Parágrafo 1º. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Parágrafo 2º. Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Parágrafo 3º. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Parágrafo 4º. O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado. Parágrafo 5º. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Parágrafo 6º. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas. Subseção 11. Da avaliação. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para entrega do laudo. Artigo 871.
Não se procederá à avaliação quando, inciso 1, uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Inciso 2, se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades ou de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 4. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso 1º deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: inciso 1. Os bens com as suas características e o estado em que se encontram. Inciso 2. O valor dos bens. Parágrafo 1º. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação, e sendo o caso apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação quando, inciso 1, qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Inciso 2. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição do valor do bem. Inciso 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480 à nova avaliação, prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: inciso 1. Reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Inciso 2. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Artigo 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Seção 4. Da expropriação de bens. Subseção 1. Da adjudicação. Artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Parágrafo 1º. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Inciso 1. Pelo diário de justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Inciso 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou, quando não tiver procurador, constituído nos autos. Inciso 3. Por meio eletrônico,
quando, sendo o caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 2º. Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no artigo 274, parágrafo único. Parágrafo 3º. Se o executado citado por edital não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Se o valor do crédito for, inciso 1, inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Inciso 2. Superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, inciso 2, a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Parágrafo 7º. No caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor do exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.